Oi, oi, boa noite a quem entrou depois também. Boa noite a todos. Antes de começar a aula, vou passar um recadinho do professor William Campos para vocês. Vamos ver se agora vai. Se não for, por favor, me avisa novamente. Tá sem som, Lara? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar a aula. E aí, daqui a pouco, 7h30, Thaís Maria vai entrar para falar um pouquinho com vocês também. E aí a gente passa o vídeo. Pode ser? Pode ser, você que manda. Bora, Beleza, galera. então. Então, sextou. Sextou para vocês, sextou para mim. Estou feliz demais por estar aqui. Boa noite, quero boas energias. Quero todo mundo falando comigo no chat. Hoje é dia de compartilhar alegria, tristeza, emoção, ansiedade, tudo que vocês quiserem e mais um pouco, porque é reta final de verdade. Agora não tem jeito, agora é reta final. Vocês estão animados? Porque eu tô. Quero ver, deixa eu abrir meu chat aqui para já acompanhar a nossa conversa, porque está demais, gente. Eu estou muito ansiosa. Parece que sou eu que vou fazer essa prova. No fundo, acaba sendo todo mundo, né? Porque a gente que dá aula para vocês também que participa desse, né, desse movimento, desse misto de sentimentos, né? De ansiedade, insegurança, medo, alegria, tristeza, euforia, é tudo junto. Não dá nem para a gente distinguir, né, o que é o que a gente está sentindo nesse momento. Mas, para os meus queridos alunos que já estão no pré-UERJ há pelo menos um ano, né? Sabem do meu ritual. Deixa eu pegar aqui meu computador para carregar. Sabem do meu ritual, né? De todas as nossas provas, que é vir de amarelo. Estou de amarelo, né? Há indícios, inclusive, de alunos que passaram, né, de primeira e que estavam de amarelo, que me marcaram, né? E que a gente sabe que esse é um ritual que eu sempre faço com os meus alunos, de colocar amarelo na aula antes de prova. Por quê, gente? Porque amarelo traz vida. Amarelo é ouro, é sol, é energia positiva. Amarelo lembra ouro, que lembra primeiro lugar, que lembra nota 20, que lembra conceituar. Então, amarelo é a minha cor pré-prova. E eu já tenho esse ritual, ó, há algum tempinho. E há indícios de que alunos passaram aí usando o amarelinho de Tia Tome, tá bom? Queria deixar isso aí para vocês. Hashtag fica a dica, tá? Quem já sabe do meu ritual aí do amarelo. Então vamos lá. Eu também não tenho muita variação de blusa amarela, não, mas até pintar a unha de amarelo, às vezes eu pinto. Vou ver se eu pinto para amanhã. Porque, de verdade, eu acho assim, a gente tem que ser uma pessoa solar, né? A gente tem que ser pessoa que traz boas energias, a gente tem que ser, né, aquele tipo de gente que a pessoa chegou e fala, nossa, que coisa boa conversar com essa pessoa, que alegria falar com essa pessoa. Ela traz, assim, uma sensação boa. Então, eu queria passar um pouquinho isso para vocês, né? Esse sentimento que eu tô agora, que é ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Até quebrei umas unhas aqui essa semana, deu uma ruída, mas é por uma boa causa. E também, ao mesmo tempo, eu acho que é sentimento de dever cumprido, né? Porque nós chegamos aqui, nós chegamos até aqui. Então, se a gente chegou, é porque a gente tem condição de ir lá no domingo e tirar a nossa nota 20 e arrasar na nossa discursiva, tá bom? Então, gente, é isso. Eu queria começar a aula com essa energia positiva para vocês. Se você não tem blusa amarela, pinta tua unha de amarelo, bota um colar amarelo, uma bolsa amarela, qualquer coisa amarela, mas lembra lá, marca Tia Tami no @Litera História, que eu vou ficar muito feliz de vê-los de amarelo domingo, né? Dia da nossa prova. Amanhã eu vou botar amarelo de novo, que amarelo tem que trazer boa energia, tá bom? Colar dourado, vamos de sol, gente, vamos de sol. Hoje fez um dia lindo, né? Um dia lindo, uma noite linda. Então é isso, dia lindo, noite linda, tudo maravilhoso. Tá bom? Vamos lá?
Então, bora começar, porque hoje é dia. Antes de começar, eu queria dar um recado, tá? Amanhã a gente vai ter uma continuação dessa aula. Mas foca. Vamos aprender o que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje eu vou falar com vocês, é a nossa última aula, é revisional. É aquela aula que eu vou amarrar todos os pontos que você não pode deixar de lembrar no dia da sua prova, na hora da sua prova, o que é muito importante, tá, nesse material. Vou fazer um checklist com você e você tem que se comprometer comigo de que tá aqui agora, vai estar comigo amanhã de manhã. Porque o que eu vou fazer hoje é uma sequência do que a gente vai fazer amanhã de manhã. Então, amanhã a gente vai ter uma aula às 10 horas, tá? Vai ser de 10 até meio-dia. E é uma aula estratégica, tá? Por quê que você tem que estar nas duas aulas? Porque hoje eu vou revisar com você, eu vou amarrar tudo aquilo que a gente deixou de falar, vou relembrar pontos, vou fazer uma revisão. E amanhã não vai ter material. Amanhã vai ser aula surpresa. Amanhã eu vou trazer um tema, vou jogar no peito de vocês e fala assim: vai que é tua, Tafarel. Eu vou jogar um tema, não vou falar nada desse tema de amanhã. E a gente vai montar a redação juntos. Nós vamos fazer uma redação no ao vivo, sem nenhum tipo de cola, nada, tá? E aí, eu vou querer que vocês também se comprometam com uma verdade comigo. Qual é a verdade? Você vai se comprometer de que você não vai... Eu não estou vendo ninguém aqui com câmera aberta. Não estou vendo ninguém. Mas amanhã a gente vai ligar uma câmerazinha, tá? Vamos todo mundo ligar uma câmera para a gente tirar uma foto bem bonita no mosaico. E eu quero você com caneta e papel na mão, como se você estivesse fazendo a prova. E eu não quero ver ninguém de cola com celular, tá? Nós vamos fazer como se fosse de verdade uma prova ao vivo. E aí a gente vai ter que só usar o chat. Então, se amanhã você tiver computador, vem com o seu computador, que é mais fácil para digitar, tá? Se você não tiver, vai no celular mesmo. Mas vai ser tipo uma prova ao vivo e a cores. Então, eu não vou dizer para vocês qual é o tema, não vou nem dar indício, tá? Vai ser um tema que eu acho, assim. Eu não vou falar o quê, já falei demais. Então, eu quero saber quem vai ser o cara e a menina que vai chegar junto vai falar assim: eu vou abrir minha câmera, vou pegar meu papel e minha caneta e vou fazer tipo um pré, na hora ali, sem cola, sem olhar na internet. Vai ser o repertório que vier na tua cabeça. Tá preparado? Tá preparada? Se tá, vamos que vamos. É isso. Quero comprometimento com a verdade amanhã, hein? E quem não tá preparado, se prepara essa madrugada. De hoje para amanhã você tem que estar preparado, tá bom? Agora, aquele recado dado, coloquei mó terror em vocês, vamos que vamos. Aula 11. Aula 11, modo turbo, galera. Revisão geral. Então, bora que bora? Vamos que vamos. Essa aula geral, qual é o objetivo dela, tá? A gente passou aí 10 aulas falando, tá? Sobre vários eixos temáticos, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, como que a gente tem que fazer, como que a gente não deve fazer, né? O que tem mais importante. A gente centralizou muitas polêmicas, né? A gente acabou fazendo muitas polêmicas aí ao longo desses meses. Nós tivemos 5 temas, né? Foram 5 temas. E eu acho que nesses 5 temas nós conseguimos amarrar muito bem, né, as principais polêmicas. A gente sabe que são várias, né? Mas 5 polêmicas, pelo menos, vocês conseguiram treinar. Então, se isso serve como uma forma de te tranquilizar, pelo menos uma das polêmicas que vai estar na sua prova domingo, você já fez. Quem se comprometeu em fazer os 5 temas da redação e recebeu as 5 correções aqui do Pré-UERJ de Maricá, não vai chegar lá nu e cru. Por quê? Porque vai chegar lá sabendo que pelo menos uma polêmica você fez. Pelo menos de alguma coisa você vai saber falar. E isso é muito bom, né? Porque a redação da UERJ, ela nos garante isso, né? Eu digo que sempre a UERJ é uma mãe, porque esse tipo de vestibular muito me fascina como professora e como aluna também, né? Porque eu acho que
que é muito bom quando nós temos a possibilidade de pensar com a nossa própria cabeça. E mais do que isso, a UERJ ela te prepara antes, né? Porque lá em janeiro ela te dá a polêmica, ela te dá, olha, o livro é esse, toma aqui, pega aí, pegou quem quis. E aí ela te dá o ano inteiro, até dezembro, para que você estude aquele livro, porque você sabe que aquela polêmica vai sair daquele livro. Ou seja, ninguém que está aqui nessa live hoje vai chegar domingo e vai falar assim: meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Isso não vai acontecer domingo. E que é algo muito bom, né? Porque no Enem, isso é o terror da galera, né? O Enem é aquela prova que fica todo mundo assim: ai, Jesus, e o tema? Ai, o que eu faço? Ai, socorro. Ai, agora? E não sei o quê. E aí a gente fica naquela situação, né? Aqui não tem isso, não rola isso, né? Porque na UERJ você já vai para a prova sabendo qual é a polêmica. Então não tem esse problema. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho, que eu vou ligar a fonte do meu computador. Peraí. Consegui. Peraí, rapidão. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é esse, tá? A gente vai revisar tudo aquilo que a gente já viu, só que de uma forma mais centralizada, de uma forma que a gente vá chegar lá e vai falar, poxa, isso aqui eu já vi, isso aqui é importante, isso aqui eu não posso esquecer. Então, o objetivo dessa aula hoje é fazer você lembrar daquilo que é mais importante, que é assim, você não pode esquecer, tá? Então vamos, que é para essa aula que você tem que estar mais ligado, tem que prestar atenção. Vai para o seu quarto, se tranca, não fica em lugar com barulho, com tumulto, esquece campeonato. Nem sei quem está jogando hoje, estão falando de futebol, é Palmeiras, é Flamengo, eu nem sei mais quem é. Mas bota tudo isso em segundo plano, tá? Porque hoje o seu foco é comigo, ok? E todos precisamos da redação. Não se esqueçam disso, tá? Antes de mais nada, eu queria parabenizar, que eu sempre vejo uns nomezinhos aqui no chat, eu gosto muito de elogiar esses alunos. É a tua hora, tá? Tem gente que está comigo aqui desde a primeira aula. Tem gente que nunca largou, nunca soltou a minha mão. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui no chat. Sabe por quê? Porque nós começamos com 150 e poucas pessoas. E nessa aula de agora, nesse momento aqui no ao vivo, deve ter no máximo aí 70. Cadê esse restante? Cadê essa galera que sumiu? Né? Mas tem gente que está sempre aqui, que me procura no atendimento particular, que entrega todas as redações, tem nomezinho que eu já decorei. Né, Sarinha? Sara tá aí, ó. Sara tá comigo desde o ano passado. Né, Sara, tem o Tiago, tem a Andresa, tem a Cauane também, a Maria Eduarda, tem uma galera que participa muito, e eu fico muito feliz, vocês estão no caminho certo. A gente não pode desistir, a gente não pode recuar, tá bom? Redação vai garantir a sua vaga, e nós estamos indo, agora presta atenção, galera da medicina, tá? Quem quer medicina? O seu foco mínimo é 18 na redação. Seu foco mínimo é 18, tá? Então, se você quer medicina, você tem que focar no 18, tá? Mínimo 18. Vamos focar no 20. Vocês vão trazer o 20 esse ano, igualzinho o Pedro Celso trouxe para a gente ano passado. Então, vamos, que esse ano tem mais gente por 20, hein? Então, objetivos da aula: revisar, né, a nossa estrutura oficial, entender como a banca vai transformar Hamlet em temas polêmicos, tá? Ensinar vocês a produzir de forma rápida, clara, consistente e criticamente. Fazer vocês não perderem pontos, tá? Com bobeira, ponto com bobeira, tá? E explicar como o domínio dos eixos temáticos vai garantir a sua argumentação.
Eu sempre falo uma frase que eu acho que é uma frase que me marca muito nesse sentido, tá? Quem domina a estrutura domina a argumentação. Quem domina o argumento domina o desenvolvimento. Então, se você é aquele aluno que, eu não sei como começar, eu não sei como terminar, sabe por que você não sabe como começar? Porque você não domina a estrutura. E, infelizmente, o que eu mais tenho são alunos que não dominam a estrutura. Infelizmente, né, no último tema ainda, eu vi muitos alunos com dificuldade no básico, no arroz com feijão. Por isso que, inclusive, na quinta-feira, eu fiz um aulão dos desesperados, né? Quem quiser ainda assistir, depois me chama, eu ainda fiz um material diferente. O que acontece? Por que a gente tem medo de escrever? Por que a gente tem dificuldade de escrever? Por que eu vejo o mesmo repertório com alunos de diferentes lugares? Professora, eu não sei como começar. Eu não sei como argumentar. Você sabe por que você não sabe? Porque você não domina a estrutura. Se você dominar a estrutura, você domina qualquer tema, qualquer polêmica, qualquer pergunta, sem medo. Então, se você está com dificuldade na estrutura, hoje é o dia para você não ter mais essa dificuldade. E aí você tem que se comprometer de que hoje para amanhã, até domingo, você tem que estar com essa estrutura decorada na cabeça. Eu queria também parabenizar alguns alunos que levaram a sério essas minhas aulas de domínio de estrutura. Por exemplo, eu não me lembro se foi, acho que foi a Tamires Mechará, ou a Tamires ou a Aimee, agora eu tenho que ver na minha conversa, mas eu acho que foi a Tamires. Tenho quase certeza que foi ela. Ela me mandou uma redação no particular para eu corrigir, e ela fez o uso das mesmas cores que eu faço nos meus materiais aqui do Pré-UERJ. Ou seja, ela entendeu, ela internalizou as minhas cores e ela internalizou as partes A, B, C, D, E, F, G e H. 8 partes. E aí ela, poxa, eu não entendi tal coisa. Aí eu fui falando para ela, tá, entendi, é na parte D. Entendi, é na parte E. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela sabe quando eu vou corrigir em que parte ela tá fragilizada. Por quê? Porque ela dominou a estrutura. Então, não tem milagre, não tem mistério, não existe uma fórmula. Existe você sentar a sua bunda na cadeira e decorar as partes da redação. Porque muitos professores chegam assim na sala, tá? E eu falo isso com cadeira que eu dou há anos, e eu vejo vários professores de redação que não seguem modelos, né, que são contra modelo, principalmente professores mais antigos, que tendem a se limitar a certos costumes tradicionais, chegam para o aluno e falam assim, a redação é só você fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí o aluno para e fica olhando. Tá, mas como que eu faço a introdução, como que eu faço o desenvolvimento e como que eu faço a conclusão? Porque a redação não tem 3 partes, ela tem 3 grandes partes, que são essas. Mas dentro dessas 3 partes, existem outras partes. E é por isso que no meu material eu boto parte com letra e eu coloco cores para você visualizar. Então, se você não internalizou isso até hoje, isso vai te gerar muita dificuldade em qualquer tema. Não adianta eu passar aqui 2 horas da minha noite falando com vocês sobre todas as polêmicas do tema, se vocês chegam na hora de escrever, vocês não sabem que a introdução, por exemplo, só tem 2 períodos. Você tem só 2 coisas para fazer na introdução, parte A, parte B. Inclusive, eu fiz um videozinho no TikTok, botei lá. Graças a Deus a galera está vendo. Eu publiquei agora desenvolvimento também. O que eu faço aqui com vocês. O que eu faço aqui com vocês. Só que eu fiz isso em vídeo. E um monte de gente gostou. Por quê? Porque eu tenho certeza. Gente que eu nunca vi na vida. Gente que eu não sei nem quem é. Que simplesmente eu estou lá no TikTok. Eu botei no TikTok e botei no Instagram. Que entrou no meu TikTok e falou: caramba, você clareou a minha mente. E a coisa tão boba, tão simples, tão fácil. Mas o aluno, ele chega 2 dias antes da prova, ele não sabe o que é. Né? Então, vocês que estão aqui há mais tempo comigo, precisam dominar isso. E eu trouxe o checklist, de novo, para a gente revisar de uma vez por todas. Rony,
meu amigo, meu amor, tudo bem? Muito, muito obrigada por você estar aqui. Gente, o Rony, que está aqui na nossa live, ele é meu aluno do curso particular do Ciro Erge. A primeira redação que eu corrigi do Rony, gente, era uma coisa horrorosa. Não tinha separação de nada, era uma opção de coisa junto, nada fazia sentido. E aí eu fui, Rony, as partes são essa, tanana, e fui toda semana ali, faltando aula e mostrando para ele. Gente, o Rony me entregou a última redação ontem não, quarta-feira, e a redação dele foi 20. Uma redação impecável. Uma redação que sai de um 10 para um 20 assim, ó. Isso é mistério? Não, isso é esforço. Ele internalizou. Então, Rony, você está de parabéns, você é um orgulho para mim. Independente da nota que você tirar no domingo, para mim você já é um orgulho, porque eu vi o teu progresso ao longo desses meses. Né? Então é isso, tá, gente? Não pode excluir a ideia de que a gente precisa de uma estrutura. A e-mail, eu estava falando de você agora. A IME também é outro exemplo de que internalizou a estrutura. Então, tem gente que entendeu isso. E aí tudo fica mais fácil. É claro que a gente tem, né, as dificuldades, e às vezes a gente não sabe dialogar muito bem de um tema para outro. Né? Eu tenho alunos que falam assim, professora, eu tenho uma dificuldade de falar de tema de existencialismo. Eu não sei argumentar muito bem, mas eu sei a estrutura. Vocês sabiam que estrutura é tipo quase 90% da prova? Estrutura é muito importante. Né? Tem gente que acha que a redação do Enem e da UERJ é um texto opinativo, é tipo um artigo de opinião. Não é um artigo de opinião. Se você não põe repertório, se você não legitima aquilo que você está explicando, aquele texto ele passa de um dissertativo argumentativo para um artigo de opinião, que é um texto completamente diferente. Então, é a estrutura que vai te salvar. Se você tem dificuldade com polêmicas, com problemáticas, com o uso de primeira pessoa, isso não é tão relevante quanto você não seguir a estrutura. A estrutura vai fazer diferença na sua vida, então preste atenção na aula de hoje. Vamos que vamos. Bom, continuando. Dicas para o dia da prova, tá? Vamos lá. Primeiro, começa pela redação. Estou puxando sardinha para o meu lado? Não, estou falando a verdade, tá? Começa pela redação. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, principalmente quem faz medicina, que tem que estudar muita química, muita biologia, que é difícil na UERJ, principalmente a parte de química, eu acho muito puxada. E eu falo isso porque eu tenho uma professora maravilhosa na minha família, Thaís Carvalho. Beijo, Thaís, minha prima. Thaís sempre fala, né, das condições da prova da UERJ, e química realmente é puxado. Eu sei que vocês ficam desesperados com a parte discursiva, porém, a redação ela vai selecionar vagas. Então, tem gente que se mata ali na química, na biologia, mas na hora da redação, ladeira abaixo. Então, não adianta. Né? É um combo de coisas que a gente precisa levar em consideração. E aí, por que eu falo começa pela redação? Primeiro, a redação, para você fazer uma boa redação, você tem que estar com a mente vazia. Você tem que olhar a polêmica, pensar nela, organizar tudo bonitinho para você ter o que falar. Porque se você imagina, você está com um monte de conta na cabeça, e símbolo de química, e biologia, papapá, uma opção de outra coisa. Quem faz de português, então, que tem outro livro, aí mistura uma coisa com a outra, é um horror. Então, se você começa pela discursiva e não pela redação, a sua cabeça fica cansada, você não vai produzir um bom texto e você vai cair muito na sua nota. Então, minha dica é, começa pela sua redação. Porque um texto bem estruturado, bem argumentado, com uma cabecinha livre, vai fazer toda a diferença você começar por ela, tá? Antes de seguir aqui essa parte, eu queria dar alguns pontos, tá? A UERJ é muito rígida em muitas coisas. Por exemplo, tem aluno que acha que é igual o Enem, assim, vou levar minha garrafinha toda colorida que vai dar tudo certo. Não. Tá no edital. Levem. Não leva refrigerante. Não leva suquinho com embalagem. Tira tudo. É rótulo transparente. Tá? Então, tenta lembrar disso, que isso é muito importante. Tá no edital. Não arrisca a sua vaga levando coisa que não é para levar. Na UERJ, vocês podem levar caneta azul ou caneta preta, tanto faz. Eu ainda digo a preta sempre, sabe por quê?
a tinta preta é melhor para ler, né? Quem tem a letra grande, olha a dica importante. Tem gente que tem uma letra muito grandona, e aí, para ocupar muito espaço, é preferível que você dê opções para aquelas canetas de tubo transparente, mas de ponta mais fina, para você regular o tamanho da sua letra, tá? Então, isso é uma dica para quem tem cabelo grandão. Andressa, sim, cabelo preso. Não é para deixar assim, sabe? Tampadinho, não. Mostra que você não tem fone, que você não tem nada. A gente se preparou o ano todo para não perder isso, né? Por causa de bobeira. Também não percam aí o horário, tá, gente? Chega cedo, com bastante antecedência. E outra coisa, não vá para a prova achando que você vai para um piquenique, tá? Se você vai para a prova, você tem que levar um lanchinho leve. Come bem antes de sair de casa, para você evitar ficar com muita fome. E não leva opções não é mais sabia que tem alunos que para fazer a prova da UERJ? Sim, é o que mais tem, tá? Ano passado nós tivemos aqui alunos que vieram de São Paulo, de Minas, Belo Horizonte. Esse ano não sei como é que tá muito, mas eu sei que tem gente de fora, aqui do miolo, né, do centro do Rio, Niterói, São Gonçalo, tem muita gente de longe. Então a UERJ é uma universidade muito concorrida. Então venham cedo, com calma, durmam cedo, faz o que eu estou falando para vocês. E não esqueçam o mais importante, identidade. Eu tenho uma aluna na escola que ela perdeu a prova do Enem porque ela levou uma xerox de identidade. Por favor, não façam isso. Levem documento oficial com foto. Ah, mas eu não tenho. Leva, sei lá, passaporte. Procura, dá o seu jeito, mas não deixa para fazer isso no dia anterior, não, tá? Faz isso hoje. Acabou minha aula, você já vai fazendo. Deixa tudo separadinho. E vai de camisa amarela. Beleza? Depois a gente fala um pouco sobre essa parte. Oi, Tatá. Boa noite. Boa noite. Tava esperando uma brecha aqui para falar com vocês, para falar com você. Mas antes de falar com vocês, vou tentar apresentar o vídeo que a Lara estava tentando e não conseguiu, tá? Antes de falar, rapidinho vou apresentar aqui. Vamos ver se vai. Tá, beleza. E já volto. Isso aí. Deixa eu tirar minha tela aqui. Você consegue tirar? Aqui, foi. Vê se vocês conseguem ouvir. Alô, galera do ProUERJ Maricá. Tá chegando ao fim. Domingo é a prova. Ih, tá baixo, né, gente? Que nós estamos há muitos meses. Não, Thaís, tá dando para escutar bem. Dá para ouvir? Vocês conseguiram ouvir? Ah, aqui para mim tava ouvindo. Sim. Ah, então tá. Então vou voltar. Desculpa, gente. Para mim eu não tava conseguindo ouvir. Vou voltar aqui. Estudando. Foi um ano especial. Eu quero que você acredite em você. Busque a nota máxima. Não saia dos grupos, que a gente vai ficar com você até a aprovação. Quero agradecer a toda a equipe gestora, na figura da Thaís Maria, minha coordenadora geral, dizer a você que eu estou muito confiante com esse resultado. Mas você tem que ter calma, ler a prova. O ERJ não é Enem, tem muito tempo. Em Maricá, a gente vai ao local de prova. Mas não tem como estar em todos, né? Que nós somos tão grandes que nós temos alunos de 40 municípios do estado do Rio. E o mais importante, ano passado nós tivemos 160 aprovações. Esse ano tem que ter a aprovação de todo mundo que estudou. Você. Então, um beijo, em especial também para o pessoal de História e para todas as áreas que a gente está torcendo por todo mundo. Prontinho, agora foi, né, gente? É o recadinho do professor William, né? Nosso querido coordenador geral do ProUERJ Maricá. Mas vamos lá, gente. Eu tô aqui para dar 2 recadinhos. Primeiro,
Todas as redações já foram corrigidas, tá? Verifiquem no e-mail, no spam, vê certinho se chegou. Se não chegou, me fale no privado, tá? Já vê logo e me avise no privado que eu vou ver aqui o que aconteceu. Se não foi a correção ou se deu algum problema na hora de enviar, tá bom? Mas vamos resolver isso antes da sua prova, tá? E outra coisa, amanhã vai ter aula, né? Das 10 às 12 horas. Mas eu preciso saber quem realmente confirma que vai assistir a aula. Coloca no chat, coloca que você vai assistir. Coloca eu aqui no chat. Isso, que eu vou contar aqui quantas pessoas. Se eles não forem, Thaís Mari, eu vou pegar no pé de todo mundo, porque a aula de amanhã eu já enquadrei eles, como é que vai ser. Então, quem quer a nota 20, com certeza vai acordar cedo amanhã para poder estudar. Porque vai ser tipo a Vera. Amanhã vai ser o checkmate, né? Se não aparecer, é problema deles, que vai perder a aula. Isso aí, 10 horas. Isso. Tô vendo aqui, a galera tá animada. Gente, eu tô vendo, tem bastante gente aqui na aula. Parabéns, né? Amanhã, a professora... Você já falou como é que vai ser amanhã, Tami? Já falei. Já Por falou, isso eu né? enquadrei todo mundo. Detalhe, né? Eles vão me fazer acordar cedo no meu dia de folga. Eu não vou acordar cedo à toa. Vocês vão acordar cedo junto comigo para a gente poder tomar. Eu vou dar aula com café. Vou tomar café com vocês. Ana Maria Braga. Daí, Ana Maria Braga. Daí você faz um cafezinho. Cafezinho com Tami. Isso. Ao invés de Ana Maria, é a Tami, Profetami. Gente. Isso. Faz um card comigo assim, tomando café. Bota assim, café com a Tami. Joga no grupo. Ai, gente. Maravilhosa. Então tá, gente. Eu vi que vocês estão animados, né? Então não faltem. E é isso. Pergunta muito, hein? Tira todas as dúvidas que a Tami vai estar aí. Vai amar respondê-los. Tá bom, gente? Não, peraí, não sai não. Ano passado, o William falou assim pra gente: vocês são muito sonhadoras. Eu e a Thaís Maria, né? Porque a gente, no meio do ano, fez um curso lá para o segundo exame que ninguém queria e tal, e a gente pegou e fez. Aí o William falou assim: vocês são muito sonhadoras. Aí a gente: nós somos mesmo. Esse ano vai chegar a 200 aprovações. Sim, esse ano a gente chega a 200 aprovações. Gente, inclusive, uma coisa que a Tami até já comentou, a gente já conseguiu nota 20 na UERJ, né? A nota máxima. Então, assim, não duvidem do potencial, né, da nossa equipe, da professora, dos temas que são lançados, das correções e das aulas, dessas revisões. Porque a professora, no passado, nessa revisão de último momento, ela lançou um tema, né, super quente, e que foi quase o tema que foi, né? Então, assim, é isso, gente. Quem perder amanhã pode estar perdendo o título da oportunidade de ter repertório pronto. Sim, e vai fazer a diferença, galera. Ah, eu não estudei, eu não sei, a última aula não vai me salvar. Vai sim, porque a professora Tami, ela já conseguiu ajudar, já teve aluno tirando 20 que foi do nosso curso. Tá, né, online, Pedro Celso, tá aí com a gente no chat. Aí, viu, gente? Então, assim, não é impossível, não é um sonho impossível. Não é impossível. Tá, então, vambora, nota máxima, nota 20, e amanhã espero todo mundo aí. É isso aí. Beijo. Boa aula, gente. Tchau, Valeu, tchau. Tatá. Eu e Thaís Maria somos duas sonhadoras e a gente acredita que esse ano vai ultrapassar o 200. E se a gente bater 200 aprovações, o professor William vai pagar um almoço para mim e para Thaís Maria. E vocês vão me dar aí um chocolate amargo, porque eu gosto. Tá bom, gente? Quem tirar nota 20 está me devendo um chocolate amargo. Vamos que vamos. Então, gente, agora depois desses recados todos, vamos seguir aqui, tá? Bora lá. Ah, Tami, por que você está falando que a gente precisa começar pela redação? Já falei, porque você precisa estar com a mente livre para produzir um bom texto argumentativo. Beleza, ponto. Você, Pedro Celso, me deve chocolate amargo desde o ano passado. Vai me dever 2, porque você vai tirar 20 de novo. Aí você vai me dever 2 chocolates amargos, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, faça um rascunho inteligente, tá?
tá? A gente precisa entender que uma redação sem rascunho não funciona, tá? Então, tem que fazer rascunho e eu vou te provar isso amanhã, na hora que a gente fizer a Vera, tá? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que está aí na sua tela, que ele é mais importante, é leia o tema com atenção. O tema, desde 2016 ou 2017, é no formato de pergunta. Então, se ele é no formato de pergunta, ele exige uma resposta. E se você leu a pergunta e ignorou a pergunta, pronto, você já tem ali vários pontos a menos. Então, você tem que ir para essa prova sabendo, o tema é um formato de pergunta, logo eu preciso responder a pergunta. Tem gente que não faz uma resposta clara, uma resposta objetiva, e aí falha demais na argumentação, né? Esse vídeo que eu fiz no TikTok, por favor, depois, se você não viu, vá lá ver. Veja o vídeo, que tem um modelo rápido, em menos de um minuto, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Tem o tema, tem uma pergunta, tem que ter uma resposta. E essa resposta ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela não pode ficar, circundando. Tem gente que pega a redação e explica. Em Hamlet, a obra de William Shakespeare, o príncipe sofre por causa que o seu pai foi assassinado pelo seu tio Cláudio e a sua mãe se casou com ele, mesmo depois de ele ter sido assassinado. Isso gerou angústia, depressão, ansiedade, tananã, dor no pé, unha quebrada. Pô, não! É óbvio. Em Hamlet, obra de William Shakespeare, é narrada a polêmica de uma vingança, onde o príncipe busca vingar a morte do seu pai porque foi assassinado. Ponto final, acabou. Nem isso tudo, diminui. Então, é você entender que você precisa contextualizar e responder de forma clara, objetiva. A galera que me conhece já sabe meu arroba. Põe aí para eles, quem não me conhece, vê lá. Vai ser top. É muito bom esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando aqui. Ponto 2, tá? Depois que você leu e respondeu a pergunta com mais calma, você vai fazer o seu rascunho. Então, o rascunho ele vai te direcionar. Tem gente que fica assim, primeiro eu vou pensar no tema. Aí agora eu vou pensar no título. Gente, título se faz por último. Título não é uma coisa que você tem que pensar para começar a escrever. Primeiro você faz um rascunho de eu vou falar sobre esse problema e esse problema. Problema 1, problema 2. O que é problema 1, problema 2? Argumento 1, argumento 2. E para que serve o problema 1 e o problema 2? Você vai falar do problema 1 no D1, desenvolvimento 1, e o problema 2 no D2, desenvolvimento 2. Depois que você separou esses problemas, né, que é a mesma coisa que argumento, você precisa, no seu rascunho, separar 3 citações. O que é 3 citações? São 3 repertórios, tá? Repertórios. Repertório é uma citação legitimada, né? Então, o que você precisa para esse repertório? Você precisa de um repertório que, no meu ponto de vista, eu sempre gosto de começar com Hamlet, porque a UERJ me deu um livro lá em janeiro, né? Então, eu preciso ler esse livro. Começa com Hamlet. E depois que você começar com Hamlet, você tem mais 2 parágrafos para colocar repertório, D1 e D2. Então, nesse teu esquema de rascunho, antes de você começar a escrever qualquer coisa, a primeira coisa é, vou escrever a resposta, depois vou separar argumento 1 e 2, e depois 3 citações. Acabou. Colocou isso no papel, aí sim você vai começar a escrever. Ninguém começa a escrever o texto, a frase do nada. Não, você primeiro tem que pôr rascunho. Beleza, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que o tema seja esse aí, ó. O que o monólogo, ser ou não ser, eis a questão, revela sobre o poder do medo do desconhecido. Eu fiz essa polêmica com os meus alunos, né, no particular, e eu acho que eu falei com vocês na última aula também, não estou lembrada, que é um tema que mexe muito comigo, porque desde o início a gente ouve todo mundo falando, ser ou não ser, eis a questão, que é o monólogo mais famoso, né, do Shakespeare. Inclusive, eu fiz um vídeo também lá no TikTok para vocês. Vou até colocar aqui no
Eu acho, gente, que Tatame Lopes.1. Vê se tá assim o meu TikTok, tá? Segue lá no TikTok que vocês vão ver. Eu acho que é isso, tá? Eu tinha falado que esse monólogo, para mim, ele vai muito além, né, daquela ideia de vida e morte, porque muita gente associa esse repertório a ser ou não ser, eis a questão, será que eu devo morrer, será que eu devo agir, será que eu devo pensar, será que eu devo falar, será que eu devo entrar nessa briga, será que eu devo sair nessa briga? O que esse monólogo ele revela para a gente? Esse monólogo ele revela para a gente questões que vão além da vida e morte, né? Por quê? Eu já falei isso em outro momento, mas eu vou repetir aqui para quem não estava presente na aula, tá? O Hamlet, né, o príncipe Hamlet da obra, ele vive o período da Idade Média. Enquanto o William Shakespeare, que é o autor da obra Hamlet, ele vive um período diferente da Idade Média. Ele está vivendo o século XVI, que na história é o período lá elisabetano, né, que depois desse período é o período do Renascimento. Ou seja, é como se eu, em 2025, vivenciando 2025, estou escrevendo uma história que se passa em, sei lá, em 1970. Tá? Então, é como se uma pessoa estivesse vivenciando ali um período e falando do período anterior. E aí, o que isso tem a ver com a tua prova? Tá? De uma forma muito lúdica e muito fácil para você entender. Quem é de história aqui vai poder falar melhor do que eu. O período do Renascimento é o período das luzes, né? É o período que inicia o período das luzes, na verdade. O período das luzes é século XVIII, iluminismo. Mas é o período em que a sociedade ela está saindo daquele período meio humanoide, sabe? De, eu vou resolver na faca, bateu, levou, matou, sabe? É um período em que a gente está iniciando aquela ideia de teocentrismo versus antropocentrismo. Então, a galera daquela época está vivenciando aquele momento em que a gente começa a pensar, olha, o homem, ele pode ser o centro de tudo, não é só Deus, não é só questão religiosa. Então, lá começa ali uns debates, sabe? Umas contradições. E aí eu falando da área que eu entendo, né? O barroco, que na literatura, o período do barroco é esse período de conturbação emocional, é Deus, é o diabo, é o céu, é o inferno, são as metáforas, lembra na aula de literatura? Então isso é século XVI. Na literatura, o nome desse período é barroco. Na história, o nome desse período é Renascimento. Né? Então, o que acontece com o William Shakespeare? Ele está vivenciando uma experimentação do novo, só que ele está escrevendo uma história que é a Idade Média. Então, o que está acontecendo? O Hamlet está no meio disso tudo, porque ele é um cara que começa a pensar, pô, se eu for aqui por esse caminho, vai dar ruim. Aí, se eu for por esse aqui, aí também pode dar meio bom. Aí, vou pensar aqui, calma, vou agir ou não vou agir. É tipo assim, você está num relacionamento, e é tão atual isso, que você vai ver por que eu estou falando isso, né? Às vezes você está num relacionamento furado, um relacionamento abusivo, não só com companheiro e companheira, com amizade também, tem amizades que são tóxicas, né? E aí você não consegue sair daquele relacionamento e você fica, putz, por que eu não saio desse relacionamento? O que falta para eu tomar coragem para, mandar essa pessoa para casa do cacete? O que falta para eu tomar uma iniciativa? Isso é o ser ou não ser. Outra coisa que é o ser ou não ser também. Pô, se eu tô aqui, mas eu mudar de emprego, eu tenho um emprego fixo, mas, pô, surgiu uma proposta para eu ir lá para um outro estado. Pô, mas será que eu vou largar tudo que eu tenho aqui, minha família, meus amigos? Será que vai dar bom um emprego lá? E aí a gente fica com aquele medo de arriscar, sabe? Aquela promoção, pô, é bom, mas também pode dar ruim. Lá no outro lado eu não tenho ninguém. Então o Hamlet, ele tá nesse conflito. E o ser ou não ser, ele vai muito mais além do que essa ideia de vida ou morte. Eu devo matar o Cláudio ou eu devo morrer? Não é isso que é o ser ou não ser. O ser ou não ser
é o medo do desconhecido, é o medo de arriscar, são as incertezas da vida. Vocês têm que pensar, não é com a cabeça de vocês em 2025. Você tem que pensar com a cabeça do Hamlet, um cara que está vivenciando um período de transição, que está ali com um conflito. A gente não está angustiado com a prova domingo, com ansiedade, com depressão, mas a gente sabe que a gente tem uma terapia que a gente pode buscar, uma pessoa para conversar. Agora você imagina o Hamlet, coitado, com uma mãe que só pensa no poder e se mantém no poder. Largou o filho para lá e não quer perder o posto de rainha. O tio é o assassino do pai. Ele está vendo fantasma. Ele é jovem. Ele tem uma responsabilidade com o reino. Tu imagina a cabeça do Hamlet. Então, ser ou não ser é muito além de eu vou morrer ou não vou morrer. Sabe? E aí eu vejo as pessoas meio que presas a esse monólogo. E esse monólogo, ele tem um paralelo de resposta que pode abrir muito, né, para muitas coisas. O que a gente vivencia hoje. Porque ainda hoje existe essa polêmica em muitas famílias, em muitas relações. Né? Pessoas que chamam a gente de fraco. Pô, por que você fez isso? Você é fraco. Pô, você errou. Pô, cara, você devia ter feito tal coisa. Por que você está agindo assim? Né? É isso aí, muito bem lembrado, Pedro. Muito bem lembrado, Gabriel. Né? O tio Cláudio, quando ele está em luto, ele não tem direito de sofrer, porque isso vai ferir a masculinidade do Hamlet. Chorar é coisa de marica. Né? Então, a cabeça não é a cabeça de 2025, que a gente sabe que todo mundo tem que chorar mesmo, porque todo mundo é ser humano. Que se um homem chorar, ele não vai ser marica por causa disso. Né? É a cabeça de um cara da Idade Média. Né? E que uma pessoa fala assim, pô, já deu, já enterrou o defunto aí, né? No seu coveiro. Segue a vida. Né? Pegou quem fiz, joguei, pegou quem quis. Traçou o paralelo? Eu não sou coveiro, dane-se. Então, esse monólogo, ele fala sobre todos esses medos. Não é um medo, são vários medos. Isso tudo tem a ver com a existência. Vocês estão rindo, né? Gostaram, pegaram, né? Vão continuar chorando até quando? Bando de maricas. Terrou o pai. Para de chorar, menino. Tá lá no ato 1, se não me engano. Logo na cena 3, cena 2. Dá uma olhada no teu livro lá. Vocês vão ver que isso é real. Né? Então, pronto. Contextualizei para vocês aqui o tema. E aí, vamos supor, o que o monólogo, ser ou não ser, revela sobre o poder do medo do desconhecido? Qual é a sua resposta? Sim? Não? Claro que não. Sua resposta é, você vai pegar a própria palavra do tema para responder. Olha o exemplo. O monólogo mostra que o medo do desconhecido possui poder real sobre as escolhas humanas. Por que isso? Alguém aqui já morreu e voltou para contar como que é do outro lado? Tem até umas experiências meio paranormais, mas de via de regra não é essa, né? A referência. Geral, quem vai, fica. Então, a gente não sabe o que está por trás da vida, por trás da morte, por trás das escolhas. A gente não está na cabeça de ninguém. A gente se chateia, inclusive, com muitas coisas da nossa vida. Eu falo isso, uma mulher burra véia, como eu, ainda me chateio com algumas coisas. Porque eu sou humana, né? Essa semana, me chateei pra caramba com um grupo de alunos que, caramba, eu tinha ali uma paixão, um amor, um carinho danado, me tratavam super bem na frente e por trás, vral. Eu falei assim, caraca, o que eu fiz para essas pessoas? Onde foi que eu errei? E aí a gente fica se perguntando, poxa, mas não era para ser assim, né? Então, o que a gente tem que pensar? Ninguém está na cabeça do outro. Às vezes você faz uma coisa de bom grado para alguém e a pessoa por trás, sei lá, filha da mãe, fez isso, aquilo, outro, fica falando de você. Isso é a humanidade falha, né? A humanidade é falha, muito falha. E todo mundo aqui já vivenciou uma situação muito parecida com essa que eu estou mencionando para vocês. Mas bora para a construção do parágrafo. Por que você, querido e querida, não pode deixar,
né, de lado nesse primeiro momento da tua redação. A tua redação está num formato de pergunta. Logo, ela precisa de uma resposta. Como que você constrói o parágrafo de introdução da sua redação? Na minha nomenclatura, como vocês bem sabem, eu uso letra, né, para poder explicar, e cores. Então, o que eu chamo de parte A está sempre em rosa, claro, e o que eu chamo de parte B está sempre em vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho é a resposta, é aquilo que eu preciso fazer. Então, conscientemente, eu escolhi o vermelho. Então, vamos lá. Parte A. O que é período? Período é tudo que começa e vai ter o ponto final. Então, lá, ó. No monólogo Ser ou Não Ser, eis a questão da tragédia Hamlet, escrita ali pelo William Shakespeare, né? Apresenta o conflito interno do protagonista diante da vida, da morte e daquilo que não pode ser compreendido. Ponto final. Contextualizei usando Hamlet. Ah, Tami, eu posso botar outro repertório externo? Pode, fica a seu critério. Ah, eu posso só usar Hamlet ao longo da minha redação? Pode também. O que você não pode fazer é repetir situações da mesma maneira. Você não repete, você muda o ato, muda a cena, muda a situação, mas se você quiser escrever a redação inteira, os 3 repertórios só usando Hamlet, você pode. E se você fizer isso, vai mostrar que você leu o livro. Bom pra caramba. Mas se você quiser misturar, colocar um repertório de fora e um repertório de Hamlet, pode fazer também. Dá no mesmo, tá? Agora, o que você precisa ter atenção? Vocês se lembram que no ano de 2023, o vestibular 2023, o tema foi: para você, qual é a moral narrada no Menino do Pijama Listrado? Que era o tema daquele ano, o livro daquele ano, o Menino do Pijama Listrado. Se no tema da sua redação, presta atenção agora, se o tema, a pergunta do tema tiver não sei o que lá, vingança em Hamlet, você obrigatoriamente tem que narrar Hamlet. Obrigatoriamente. Se você não tiver, se a pergunta do teu tema não tiver em Hamlet, fica a teu critério usar Hamlet ou não. Só que, se a gente sabe que a UERJ escolhe o livro em janeiro do ano, né? E a polêmica vai sair lá de dentro, por que você não vai usar Hamlet? Qual é o motivo de você não contextualizar com Hamlet? Então, se vocês querem a dica da Super Prof. Tami, usem Hamlet sempre que possível para contextualizar, tá? Ah, Tami, mas eu não lembro a cena. Putz, mas você lembra o ato? Ah, no ato 1, não precisa botar a cena. No ato 1 é narrado tal coisa. Pode colocar. Então tá tranquilo também. O importante é você explicar a cena, explicar a situação de Hamlet, tá bom? Isso que é importante. E ponto. Contextualizei falando que o monólogo fala sobre conflito interno. E ponto final. E qual é o segundo período? O segundo período é onde eu vou pegar as palavrinhas do próprio tema, a resposta que eu botei no meu rascunho, eu vou literalmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Olha como é que tá ali. Essa reflexão, qual reflexão? A que eu fiz ali sobre o conflito interno, que do medo do desconhecido, age como força que limita decisões e gera hesitação, pois a incerteza sobre o que não se conhece impede ações firmes. Assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Qual foi a resposta que eu tinha colocado no meu rascunho? Aqui, ó, o monólogo mostra tananã, tananã, tananã. Conectivo, e eu coloco a resposta que eu escrevi no rascunho. O monólogo mostra que o medo do desconhecido possui poder real sobre as escolhas humanas. Essa parte que está grifada em negrito é a parte que eu tirei do meu rascunho, copiei e colei nessa frase aí. Há uma pequena contextualização, uma problematização ali do tema, igualzinho a gente faz no Enem. E aí qual é a diferença do Enem para a UERJ nesse momento? É que no Enem você tem que botar problema 1, problema 2 na sua tese. E na UERJ você não tem que apresentar quais são os problemas antecipadamente, como a gente faz no Enem. Você literalmente vai pegar a tua resposta do rascunho e vai copiar e colar com o conectivo. Assim,
O monólogo, tananã, tananã, mostra isso e aquilo outro. Ponto final. Acabou. Então, a tua introdução é a parte mais fácil e mais simples. Só que você tem que ir para essa prova sabendo que contextualiza e responde objetivamente a pergunta do tema, tá? Ô, Pedro, na introdução, eu gosto de copiar exatamente a palavra do tema. Eu não ponho sinônimo, tá? Eu gosto de colocar exatamente pelo menos uma ou duas da palavra do tema. E se você reparar aqui, ó, eu coloquei monólogo, tá? Que tem aqui no tema, monólogo, e medo do desconhecido. Medo do desconhecido, tá? Eu gosto de copiar e colar exatamente como está no tema, para não gerar nenhuma dúvida para o meu corretor de que eu estou respondendo de forma clara para ele, tá? Inclusive, eu vou mandar para a Thaís Maria o material que eu fiz para o grupo de saúde VIP, mas eu vou compartilhar com vocês em todos os grupos, que é um material explicando como fazer respostas objetivas. Eu botei tema, contextualização, resposta. Tema, contextualização, resposta. Tema, contextualização, resposta. Para vocês decorarem como responder usando as próprias palavras do tema. Isso é treino, tá? Isso é treino. Eu faço isso com qualquer tema. Por quê? Porque eu já treinei na minha cabeça que eu preciso responder usando as próprias palavras do tema, tá bom? E aí você tem que dar a sua resposta. A resposta de cada um é de acordo com o que você quer. Mas use pelo menos uma ou duas palavras que estão no tema, tá bom? Aí aqui eu já falei, né? Separe visualmente. Você precisa colocar na tua folha de rascunho o que você vai botar como argumento 1, ou seja, como problema 1. O que você vai falar sobre o problema 2? Coloca assim, argumento 1 e bota o argumento. Argumento 2, põe o argumento. Citação 1, Hamlet. Citação 2, sei lá, uma obra literária. Citação 3, uma letra de música. Varia. Eu gosto muito de pegar redações que eu vejo assim, repertórios variados. Eu acho que isso enriquece muito o texto, sabe? Alunos que usam, no meu curso, né, eu falo muito disso, que é o repertório CP. O repertório CP é o que eu chamo de repertório de conhecimento pessoal. É muito mais válido você aproveitar aquilo que você conhece, aquilo que você entende, aquilo que você sabe articular, do que você decorar um repertório que, putz, você sabe superficialmente. Então, por exemplo, você usar, sei lá, a letra do Racionais, usar uma letra do... como é que é o nome do homem, gente? Esqueci. Um cara aí, Djonga, né? Usar, sei lá, a letra de música do Cálice, do Chico Buarque, como eu vi nesse último tema, eu achei maravilhoso. Um monte de gente usou Chico Buarque, um excelente repertório, aquela música Cálice, né? Que era uma forma de silenciamento na ditadura militar. Então, assim, você saber usar música, letra, poesia, série, filme, quem é da história, usar contexto histórico. Putz, eu fiquei muito feliz quando eu vi várias redações com contexto histórico, gente falando da ditadura, do Direta Já, gente falando sobre teatro. Enfim, vocês têm uma infinidade de conhecimento que talvez vocês não saibam que vocês têm. Por quê? Porque a gente não tem o costume de escrever sobre o que a gente sabe. Então, parece uma coisa, ai, meu Deus, não consigo pensar em nada. Mas é porque você não tem o hábito de pôr no papel. Começa a colocar no papel e você vai perceber que você sabe muita coisa. E que você não precisa decorar repertório. É só você puxar na sua memória. Inclusive, eu acho isso tão legal que teve aqui naquele tema 3 que eu falei do silenciamento das vozes femininas, né? Acho que foi o tema 3 aqui do Pré-UERJ. E aí eu comentei com vocês sobre uma fala da ministra Carmen Lúcia no STF, quando ela estava dando a sentença, né, dos atentados a 8 de janeiro. E aí ela fala o seguinte: olha, ministros, nós mulheres já tivemos mais de 2.000 anos caladas, agora deixe-me falar. E aí eu comentei isso, e na redação, em algumas redações, eu fui e vi várias mulheres escrevendo, segundo a ministra Carmen Lúcia, no seu pronunciamento no STF, abre aspas,
Nós, mulheres, já estivemos caladas por mais de 2.000 anos, mas agora queremos falar, fecha aspas. Cara, foi muito top. E essa semana a diva jantou mais um pouquinho, porque ela citou Racionais, cara, num discurso dela. Eu falei, cara, essa mulher é braba demais. Ela cita Vitor Hugo e ela cita Racionais MC. Ela cita Emicida, ela cita, putz, gente, sabe? Ela faz uns paralelos que eu fico assim, um dia quando eu crescer, eu vou ser igual essa diva aí. Porque ela tem, assim, sabe? Repertório que a gente fica assim, babando, ficaria horas ouvindo a ministra Carmen Lúcia falar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que pôr no papel. Vai puxar na tua memória, né, uma fala de alguém, como essa questão da ministra, ou puxa na tua memória aí uma letra de música que você acha que é uma crítica social bacana, puxa na tua memória aquele livro que você fez o trabalho na escola, que fala sobre racismo estrutural, que fala sobre, sabe, polêmicas sociais, que fala sobre desemprego, enfim, tem muita coisa que vocês podem puxar na memória. Então, não se prendam a decorar repertórios fracos, repertórios que não condizem com o tema, porque o mais importante é você dialogar sobre aquilo que você sabe. E para isso vale filme, série, letra de música e tudo mais. Beleza? Então, seguindo aqui, é isso que você tem que fazer. Chegou na hora da prova, você tem que responder a pergunta do tema. Quem não responde, já começa errado, tá? Agora eu vou fazer uma revisão muito rapidinha, tá? Dos eixos temáticos, que a gente já falou aqui ao longo dessas 10 aulas, tá? E aí, gente, é o seguinte, o livro Hamlet, ele tem alguns eixos que a gente chama de eixos principais. Só que dentro desses eixos temáticos principais, a gente tem sub-eixos temáticos, tá? Eu vou explicar mais ou menos para vocês o que significa isso. Bom, o eixo central, principal desse livro é vingança e justiça. Ponto. Esse, sem dúvida, é o eixo mais importante do livro, tá? Só que dentro dessa questão de vingança, de justiça, a gente tem outras coisas para falar. Por exemplo, o que está atrelado à vingança que Hamlet quer, à justiça que Hamlet quer? A questão do poder, a questão da moralidade. Isso está atrelado à questão da justiça, à questão da vingança. Em paralelo, também está atrelado à questão da loucura e da manipulação. Por quê? O Hamlet ele finge estar louco para conseguir chegar onde ele quer, que é se vingar. E chega um determinado momento da história que você não sabe se ele está louco de verdade ou se ele só está fingindo que ele está maluco. E aí você vê falas desencontradas, ações meio estranhas. Então, no fundo, não existe, assim, um tema que está com eixo temático sozinho. Tudo está atrelado. Uma coisa está atrelada a outra coisa. Sim, gente, estou vendo que vocês estão botando no chat Jorge Amado. Maravilhoso, assim, é um repertório coringa. Serve para muitos temas. Então, assim, ano passado, quem fez a prova ano passado, percebeu que no tema a gente tinha 3 polêmicas. A gente tinha a polêmica, acho que era da religião, a questão do uso da religião. Quem puder, copia e cola aqui no chat para mim qual era exatamente o tema do ano passado, do conto da Área. Né? A gente tinha uma polêmica voltada para a religião, a gente tinha a polêmica falada sobre o corpo feminino, e a gente tinha a questão do controle do Estado. Não é isso? Coloca exatamente como estava o tema ano passado, para mim, se alguém puder. É exatamente essas 3 polêmicas, né? Então, o que a gente, como professor, analisou a pegada da banca da UERJ no ano passado, tá? É que a banca, ela está fazendo diferente a cada ano, né? Mas ela segue um padrão. Qual é o padrão? A Yasmin colocou, o governo de uma nação pode exercer controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos. Foi um tema maravilhoso, porque ele está todo articulado. Quem sabe da história do conto da Aia sabe que Gileade era uma cidade, né, onde aconteceu um acidente lá atômico, estourou uma bomba, matou todo mundo, um monte de gente ficou infértil, e aí um pequeno grupo
de domínio, né, de poder, tomou conta e falou assim, agora a gente vai pegar todas as mulheres férteis e vamos fazê-las de escravos sexuais para que o mundo não acabe. E como é que a gente vai manter essa polêmica aqui? A gente vai se basear num princípio religioso. Né? Então, eles começaram, esse governo, esse estado de Gileade, sequestrou mulheres para estrupá-las, tá? Dominarem os seus corpos, fertilizar essas mulheres, estrupar mesmo, pegar os homens de grande poder e falar assim, ó, vem aqui, você vai ser minha escrava sexual, você vai engravidar de mim, você vai ter um filho, para que o mundo não acabe. E como é que a gente vai explicar isso para a sociedade? Bom, a gente vai lá na Bíblia, a gente vai distorcer a palavra de Deus, e aí a gente vai dizer que isso está escrito na Bíblia, lá no Velho Testamento, né? E aí vai basear numa questão religiosa para poder explicar aquele ato absurdo, né? Que eu não tenho nem palavras para poder explicar. Então, pronto. Quem leu o livro de fato, quem prestou atenção nas aulas, quem discutiu com a gente, sabia que eram 3 coisas. O que a gente podia fazer? A gente podia falar do poder na introdução, do corpo feminino no desenvolvimento 1 e nos princípios religiosos no desenvolvimento 2. Ou a gente podia juntar tudo e fazer uma coisa só. Cada um fez de um jeito. Mas o que eu tenho para tirar disso? Eu tenho para tirar disso que a UERJ vai absorver mais de uma polêmica que está dentro de Hamlet e vai falar assim, ó, toma aí para você pensar e dialogar o máximo que você sabe sobre esses assuntos aqui. Então, não tem como eu chegar para vocês agora e falar assim, estuda só o eixo moral, culpa e justiça. Não. Esse é o eixo central. Mas você tem que saber que durante a busca pela vingança e pela justiça, a gente tem loucura, a gente tem manipulação, tá? A gente tem também a questão da morte, da existência, da desigualdade, né? No final do livro, que é o ato 5, só um minutinho, Pedro, deixa eu só terminar aqui, que eu grifei aí de vermelho, tá? No ato 5 do livro, que é o último ato, a gente tem a fala, né, do monólogo, é no ato 3, agora eu confundi, acho que é o ato 5. Não, é o ato 3, que ele fala ser ou não ser, eis a questão, e no final, no ato 5, que ele vai falar da caveira do Yorick, né, ele pega aquela caveira e ele está analisando. O Yorick, para quem não sabe, né, era o bobo da corte, era o cara alegre, risonho, que fazia todo mundo rir, descontrair, que legal. Ele morreu, ele virou um crânio, né, um crânio seco, sem vida, sem nada. E aí tem uma cena no ato 5 que estão 2 coveiros e eles estão ali dividindo, contextualizando as coisas, e de repentemente o Hamlet está olhando aquela situação e caveira para um lado, caveira para o outro, ele pega e fala assim, caraca, mas e aí? E aí que ele dá aquele tino e fala assim, putz, todo mundo vai morrer, vai ficar igual, plebeu, rei, o cara que faz todo mundo rir, a mulher que tem poder, enfim, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, eu acho que é muito importante vocês lerem essa parte do ato 5, porque a questão da morte também é um eixo central. Já dando spoiler, se você leu ou não leu, porque tem que saber, né? A tragédia de Hamlet, ela acaba com todo mundo morto, inclusive o próprio Hamlet, né? Então um tá lá com a espada e aí bota veneno na ponta da espada e joga lá e mata. Aí o mesmo veneno tava lá no copo, aí a rainha bebe, mata, morre também, aí morre todo mundo, não sobra ninguém na história, né? Então o que essa morte generalizada representa pra gente? Representa que em várias situações, né, a gente não vai ter domínio daquilo ali. A morte vai chegar para todo mundo, só que ela pode chegar no mesmo dia para todo mundo. Já parou para pensar nisso? Né? E a morte ela é muito imprevisível, porque as mortes são imprevisíveis. Hoje, inclusive, infelizmente, aconteceu uma morte super imprevisível. Né? Um menino caiu do 12º andar de um prédio. Ele escapou pela janela do banheiro, que era o único lugar que não tinha tela. Aí a mãe estava na academia, no prédio, aí o pessoal marretando a mãe lá nos stories, no negócio do Instagram. Mas, cara, ninguém planeja, ninguém imagina que isso pode acontecer. Não estou passando pano nem dizendo que a mãe está certa, não, tá, gente? Porque não se larga uma criança de 5 anos sozinha em casa.
que criança só faz besteira o tempo inteiro. Eu tenho um filho de 4 anos, eu sei como é bem isso. Só que, cadê todo mundo culpando o pai? Só fala assim, a mãe maluca, a mãe deixou o filho. E o pai? Cadê o pai? Né? É sempre a mãe que é culpada. Aí entra na polêmica do silenciamento das mulheres, que as mulheres são sempre a culpada, sempre a mãe que é culpada. Então, o que eu quero que vocês pensem, né? Que esse medo do desconhecido são nas situações cotidianas. Todo mundo vai morrer, todo mundo pode, né, acontecer uma tragédia, ninguém está livre de uma fatalidade. Então, isso em Hamlet conversa muito com problemas da contemporaneidade. Pensem sobre a questão da morte. A morte é um eixo central, né? Então, esse livro, gente, ele vai, tipo assim, ultrapassar séculos e ele vai continuar super atual. Porque, infelizmente, Hamlet ainda é atual. Fala, Pedro. Diga aí o que você queria falar. Eu ia perguntar se é uma boa ideia nós nos incluirmos na redação, por exemplo, lá em Hamlet, a obra nos apresenta, observamos, percebemos, meio que botar a marca de autoria no texto inteiro. É bom fazer isso ou ficar repetitivo? Não vai ficar repetitivo se você mudar os verbos, né? Se você pegar e colocar lá, aprendemos, entendemos, notamos, observamos. Então, se você ficar aprendemos, 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 vai ficar ruim, mas se você, né, alterar os verbos. Isso, nos apresenta. Isso, vai mudando. E sempre lê o texto ao final para ver se você não ficou repetindo o conectivo, tá? Isso é muito importante. Gabriele levantou a mão também, quer falar? Oi, prof, tudo bem? Tudo, Gabi, fala. Teve uma pergunta que eu acho que foi o Theo que colocou no chat também, que eu fiquei em dúvida, que é se pode usar o rascunho de outro caderno para redação. O rascunho de outro caderno? Não, eles vão te dar uma folha de rascunho. É nessa folha que você vai usar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Quem mais que levantou a mão? Vanessa? Deixa eu ver a fila. Vanessa, quer falar, Vanessa? Quando eu for falar Hamlet na redação, precisa ser entre aspas? Sim, tá? Ah, e tem uma questão muito importante, foi bom você ter lembrado isso, porque assim, tem gente que, como sabe que a obra escolhida é Hamlet, o que a gente faz? A gente fala assim, Hamlet fala sobre a tragédia, não sei o que lá. A gente tem que falar na introdução, a primeira vez que você vai citar Hamlet, você tem que fazer a citação completinha. Abre aspas, Hamlet, fecha aspas, vírgula, de William Shakespeare, ou do autor William Shakespeare, narra tal coisa, tá? Então, a primeira vez que você for apresentar qualquer repertório, em qualquer redação, primeiro você tem que mencionar de quem ele é, tá? E qualquer obra, tá? Se eu for falar ali de, sei lá, de uma letra de música, de um filme, coloca sempre entre aspas, porque nome de obras precisa ter aspas, tá bom? Eu já corrigi várias redações, inclusive colocando isso, para colocar entre aspas nomes de obras, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Pedro já falou, Vanessa já falou, Theo Maia. Fala de novo então. Em 2021, o reitor da UERJ tinha falado uma palestra que ele não ia gostar de ver na redação repertórios de filósofos que ninguém lê. Isso ainda existe? Então, o Gustavo Bernardo, lá no artigo, que inclusive eu li aqui na aula, em alguma aula que eu já não me lembro, ele menciona muito essa questão do falar bonito, do explicar muito, de usar conectivos difíceis. Isso não é muito bem visto na UERJ, não, tá? Mas não é proibido, não tem nenhuma cláusula dizendo assim, não use filósofo tal, tá? O que eu indico para vocês prefiram, tá? Repertórios que vocês saibam dialogar, como eu já falei, repertórios de conhecimento pessoal. Esses repertórios são muito importantes e a gente precisa valorizá-los, tá? Então, eu não indico que você decore lá um repertório de um filósofo, um sociólogo, que é difícil, que ninguém lê, porque isso não vai ser atrativo para a tua correção, tá bom? Theo, fala aí comigo. Gente, começou a chover, eu tô com medo da nossa live cair. Meu Deus. Fala comigo, Theo.
Prof, pode usar outro caderno de rascunho? É bem melhor porque o da redação fica atrás. Olha, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas vocês não podem levar para casa nada. Vocês não podem levar o caderno de rascunho, o caderno de prova, não pode passar limpo, não pode anotar as questões. Ah, prof, como é que eu vou saber então se eu acertei ou se eu errei? Decora o máximo que você conseguir, tá? Mas vocês não podem levar nada, não podem anotar nada. Alô, professora, a senhora tá me ouvindo? Oi? A senhora tá me ouvindo? Tô. Eu só queria dizer que eu falei ali que pode sim, usar o rascunho de outra prova como o rascunho da redação. Eu fiz isso ano passado, eu usei o rascunho da minha prova de biologia. Usar em outra folha, isso? Isso, porque quando eles Pode, entregam você pra vai gente... entregar. É, Mas para que você vai usar outra folha? Não tem lógica. Usa o rascunho da redação. o rascunho da redação, ele fica no verso da própria redação que a gente tem que reescrever. E aí, na hora que a gente está nessa ansiedade toda, a gente só quer um rascunho mais fácil. Quando a gente tem uma outra prova, um rascunho, uma folha separada, é bem mais fácil, entendeu? Entendi. Olha, ô, João, eu não vou afirmar para você se pode ou se não pode, porque eu não me lembro disso no edital. Então, o que eu posso indicar é o que eu sei. Tem o rascunho da redação. Use o rascunho da redação, para você não correr riscos. É melhor a gente evitar correr risco do que a gente arriscar, tá? Sim. Agora. Eu entendo, é que eu tô falando porque eu fiz isso ano passado e eu tirei a minha nota justa fazendo isso, entendeu? Sim. Só tô falando, eu entendo caso não confiem, mas eu não tenho motivo pra mentir e eu tô falando a verdade. Não, querido, eu não tô falando que você tá mentindo. Eu tô dizendo que eu, como professora, não vou indicar. Porque eu não sei se isso tá no edital. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei. Tá bom? Mas eu não tava falando de você não, professora. Eu tava falando dos próprios alunos. Perdão, desculpa, não queria insultar. Não, então tá bom. Eu vou só indicar, João, o que tá no edital, o que eu sei. Tem uma folha de rascunho para a prova, use a folha de rascunho da prova. Se você pode anotar em outro lugar ou não, eu não tenho certeza, então eu não vou falar daquilo que eu não tenho certeza. Tá bom? Mas eu acredito em você e tá tudo bem, tá? Não tô dizendo que você tá errado, não. Carolina, fala aí comigo, Carol. Professora, eu queria saber um pouco mais como que pode estruturar a conclusão, porque eu fiquei um pouco confusa, que você tem que pegar o argumento que você usou na introdução e retomar de uma forma reformulada. Então, não entendi a diferença entre uma introdução e uma conclusão nesse caso, porque não tem uma forma de solucionar o problema, porque é uma pergunta. Sim, você não tem que solucionar nada. A conclusão, inclusive, eu vou trazer para vocês o checklist. Eu vou ver se eu consigo fazer isso agora, para ficar mais fácil a gente ir direto para esse ponto. E aí eu te explico isso com mais calma, porque aí é mais visual para a gente, tá? Na verdade, a conclusão da UERJ, ela se diferencia muito da conclusão do Enem, justamente porque ela não tem esse formato de dar solução. É um formato de refletir criticamente sobre o problema. Então, eu vou mostrar para você no exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Me dá só um minutinho que eu vou voltar nesse ponto, tá? Deixa eu só concluir aqui, gente. Estou com medo de cair tá caindo uma chuva tão braba aqui em Itaipuaçu que eu estou com medo da live cair. Vocês estão me ouvindo bem ainda, não estão? Ai, Jesus amado, vocês estão ouvindo? Caiu um trovão aqui. Sim. Ai, Jesus, mas tá chovendo muito. Você quer um raio aqui agora. Socorro, Deus. Não vai Vamos lá. porque a senhora está ajudando a gente. Então, olha só, gente. Os eixos são esses aqui, tá? E um pode estar dentro do outro. Isso é certo. Minha dica para vocês até domingo. Não estudem separado. Vingança é uma coisa, corrupção é outra coisa. Não, tá tudo junto e misturado, tá? Então, eu indicaria que vocês dessem uma lida nos materiais anteriores para vocês reverem todos esses eixos ali e o que a gente pode tirar de repertório de cada uma dessas polêmicas, tá bom? Agora, por que a UERJ se preocupa com as críticas internas do livro? Aqui é uma coisa que eu sempre venho falando que você não pode esquecer, tá?
que a gente está falando de uma obra que tem crítica. E só aqui nesse momento eu já falei de sei lá quantas, né? A gente falou aí da empatia, do olhar para o outro, de agir sem pensar, de corrupção, de poder, enfim. Então, a UERJ, ela quer que você vá vir a pergunta e ela espera que você saiba fundamentar aquela crítica. Por isso que você precisa ter uma frase de efeito crítica sobre o seu argumento. E eu indico para você, na estrutura, ter 3 frases de efeito, tá? Uma para amarrar o D1, outra para amarrar o D2 e outra para amarrar a conclusão. Então, você precisa fazer crítica 3 vezes no seu texto. E a gente vai ver no modelo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, pensar criticamente, olhar, né, com um olhar de percepção da sociedade é muito importante, tá? Outro ponto que eu queria lembrá-los, que é de suma importância para a reta final, tá? Gramática e estrutura. Parece uma coisa tosca, boba demais, e não é, tá? Muita gente, nas minhas últimas correções, estava ultrapassando a linha do texto. Gente, ultrapassar a linha, você perde ponto de bobeira. Outra coisa, o título vem na primeira linha do texto centralizado. Não é para pular a linha, é para escrever embaixo do título, tá? Então, não pula a linha. Centraliza o seu título de 2 a 3 palavras de impacto, que não sejam repetições das palavras que estão no tema, e dali você vai escrever embaixo, não antes. Gente, eu só vou pedir para vocês escreverem as perguntinhas no chat, se vocês puderem, e depois eu libero o microfone de novo, porque eu estou com medo da live acabar e eu não consigo falar, o que é muito importante. Mas se for alguma dúvida sobre o que eu estou falando, escreve que eu respondo na mesma hora, tá bom? Amanhã a gente pode liberar mais para dúvidas, amanhã. Anotem as dúvidas de vocês. Separação silábica, tá? Separação silábica não é uma coisa tão boba, mas um monte de gente faz errado. Prof, não sei separar a sílaba. Cara, pensa antes de você escrever. Por quê? Porque se você separar a sílaba incorretamente, isso vai te tirar muito ponto de gramática, coisa boba. Tipo, a palavra carro tem 2 R's. Você não pode botar RR junto. É car, traço, ou embaixo. Então, são coisas muito simples. Separar vogal de consoante. Não façam isso. Então, tem gente que faz umas coisas tão bobinhas e perde ponto à toa, tá? Outra coisa. Vou revisar. Calma que a gente vai chegar lá. Eu estou correndo aqui para a gente revisar essa parte de desenvolvimento e conclusão. Se você rasurar, o que você faz? Vai fazer um borrocão assim? Não. Você vai fazer um risquinho bem singelo. Riscou a palavra no meio, escreve ao lado. Ah, Tami, mas não tem espaço. O que você faz? Escreve em cima. O correto é riscou, escreveu do lado, tá bom? Não é para você rabiscar, fazer uma opção de coisa, uma de rasura. Isso enfeia o seu texto, tá? E pode tirar ponto porque vai ficar um borrão e o corretor ele vai ficar livre ali para poder deixar que é um borrão, tá? Amanhã eu vou fazer esse checklist todinho, ainda vou fazer na aula de hoje. Se a live não cair, gente, começa a orar aí, pedir a Deus que não caia a internet, nem a luz, porque tá piscando aqui. Tá? Oremos, ore por mim. Vamos lá. Uso correto de acento. Gente, isso daqui é tipo muito mega importante. Cara, eu peguei um monte de redação que a estrutura estava impecável, a argumentação linda, e eu tive que despontuar a pessoa para um 19, para um 18, porque não põe acento nas palavras. Sabe aquelas pessoas que não acentua nada, que esquece, escreve rápido, não bota acento, não bota, por exemplo, letra T, não bota o tracinho da letra T. Gente, isso é erro de ortografia, erro de acentuação. Então, na hora que você estiver lendo o seu texto para revisar, revisa os acentos, revisa ponto. Isso vai te tirar ponto se você não fizer. Concordância verbal e nominal, e também vozes do texto. A gente sabe que a UERJ valoriza o aluno que coloca a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Minha indicação, usa sempre o plural. Eu acho mais fácil para argumentar.
Ah, professora, mas eu estou acostumada a usar a primeira pessoa do singular. Tudo bem, critério seu. Mas uma coisa eu digo, se você começar a argumentar com a primeira pessoa do singular, não muda para plural no meio do caminho, não. Faz tudo no singular ou tudo no plural. Misturar as vozes eu acho um pouco complicado. Uso adequado de conectivos. Evita usar muitos conectivos de conclusão na introdução, no desenvolvimento. Cada conectivo no seu lugar, tá? Então, uso conectivo demais. A gente tem que usar bastante conectivo, tá? Coesão entre argumento e repertório. Isso é muito importante. Tem gente que bota uma situação, por exemplo, a vingança. E aí o repertório não fala sobre vingança, está falando sobre poder. O que tem a ver o repertório de poder com o argumento vingança? Nada. Você pode fazer um paralelo, que o poder é capaz de fazer as pessoas, sei lá, tentarem vingar-se de qualquer situação. Mas não tem uma coisa a ver com outra. Vingar é uma coisa, poder é outra coisa. Você tem que relacionar uma coisa a outra. Então, na hora de escolher o seu argumento, ou seja, o seu problema, pensa que o teu repertório tem que estar paralelo. Não pode ser uma coisa diferente da outra, tá? Coesão entre argumento e repertório, já falei. Leia o seu texto antes de entregar para revisar a acentuação, essas coisas, tá? Título. Eu já falei do título, mas vou passar aqui bem rapidinho no título, que eu acho que é muito importante. O título, assim como a resposta, a opinião ao tema, é muito importante na UERJ. Se tem duas coisas que eu vou dizer assim que é importante pra caramba, são elas. Responder a pergunta do tema e fazer um bom título, tá? O título, ele também pode fazer você perder ponto por bobeira. Por exemplo, eu já fiz várias correções falando pra galera não usar artigo indefinido, definido, uma coisa ou tal coisa, não usa, evita. Coloca 2 palavras ou 3 no máximo de impacto, sabe? Sei lá, abismo interior, fuga desesperada, interior amaldiçoado, sei lá, uma coisa assim, pá! Não é para você ficar colocando repetição do tema, você até pode fazer isso, não está errado você fazer, mas se você puder usar um sinônimo, melhor, tá? Não repita ali, não use palavras repetidas, tipo cara a cara, frente a frente, lado a lado, isso não é atrativo. Evite título, tal coisa versus não sei o quê, vingança versus morte, poder versus moral. Isso não é atrativo, tá? Não cai bem. E o teu título, que é o mais importante, ele não pode ser uma palavra que está ali aleatória, solta, jogada no seu texto. Por que eu falo para vocês colocarem o título por último? Porque esse título, ele vai ser explicado ao final. Ele não vai estar ali de enfeite, ele vai ser explicado. Ou seja, você precisa fazer esse texto depois que você fizer o teu argumento. Ou seja, vamos supor, você está falando de vingança no D1 e está falando sobre moral no D2. Aí o teu título virou, sei lá, destruição de poder. Aí o que você vai fazer com esse título? No final, na última frase da tua conclusão, você vai colocar alguma coisa assim. Deste modo, logo, a destruição do poder é necessária para que tal coisa aconteça. Você vai pegar exatamente aquela palavra que você fez no título, que arremata a ideia do D1 e a ideia do D2, e você vai colocar ela no final. Sabe qual é o nome disso? Redação cíclica, né? No Enem, a gente também faz isso. Só que no Enem, o que a gente faz? A gente retoma a nossa citação 1, a citação da introdução. Na UERJ, a gente não vai retomar lá a citação 1, a gente vai retomar o nosso título. E esse título vai ser explicado como uma frase crítica, de efeito no final. Então, a gente precisa entender da importância que esse título exerce no nosso texto. Ele é a porta de entrada da sua correção. A primeira coisa que o teu corretor vai olhar é o título. Então, ele vai olhar, pô, título aqui interessante, eu quero ler o que esse cara tem aqui para dizer sobre isso. Então, tem que ser um título que vai conversar com os teus argumentos, que vai fazer sentido na tua argumentação, no teu desenvolvimento.
E é por isso que ele não tem que ser pensado antes. Ele tem que ser pensado por último, depois que você selecionar o teu argumento 1 e o teu argumento 2, tá? Então, concluindo essa parte, título mais uma resposta objetiva ao tema é igual a nota alta, tá? Então, foca nessas duas coisas de imediato para você não esquecer no dia da tua prova. Título relacionado aos meus argumentos explicado na conclusão e resposta objetiva ao tema explicado na minha introdução. Se você fizer esse combo, é grande chance de você alcançar no mínimo um 18, tá? Marca de autoria. A gente já falou bastante da marca de autoria. Eu já mencionei para vocês da importância da gente colocar ali, acreditamos, pensamos, imaginamos, exercemos, né, a pluralidade, porque isso vai fazer você perceber, aliás, a banca perceber que o candidato tem domínio crítico, percebe a influência, ele não está jogando o repertório sem ter uma opinião sobre aquele repertório. Então, quando você coloca a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, isso demonstra para o seu corretor que você tem interpretação aprofundada, conhecimento, e não é algo assim solto, jogado, tá? E é por isso que argumentar com marca de autoria, com o uso de primeira pessoa, legitima a sua consciência, tá? Que bom que ainda não está acabando aqui a luz. Agora sim, eu vou para a parte mais importante da aula. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá todo mundo me ouvindo? Continua orando, Jesus, para essa aí. Agora foca total em mim aqui, tá? Vou tentar adiantar, porque já faltam 20 minutos só para acabar a aula. As dúvidas que eu não consegui hoje, a gente sana todinha amanhã, tá? Eu prometo. Vamos lá. Modelo de parágrafo de desenvolvimento 1. Vamos supor que seja esse tema aqui. O que o monólogo ser ou não ser, eis a questão, revela sobre o poder do desconhecido, tá? Eu fiz um vídeo e eu quero que você depois vá lá curtir, pelo amor de Deus, porque eu gravei hoje no meio da escola, escondido lá, esse vídeo explicando as frases, tá? Antes de mostrar aqui o exemplo, eu vou mostrar essa tela aqui. Eu mandei esse material para vocês, material extra que eu dei para os meus alunos do Aulão dos Desesperados, que é um checklist, eu já tinha feito isso para vocês, mas eu vou fazer de novo, tá? Então, vamos lá. Nós temos 4 parágrafos. Introdução, D1, D2, conclusão. Para ficar mais fácil de você memorizar, a introdução, ela tem 2 partes, ou seja, 2 períodos, ou seja, 2 frases. Então, frase 1, parte A, frase 2, parte B. Já falamos sobre ela. Agora, o desenvolvimento, que a galera tem mais dúvida e não sabe montar por causa disso, porque não entende que a gente precisa pôr pontos finais. E aí a galera tende a fazer um período imenso separado só com vírgula, e é horrível de ler, inclusive, tá? Então, para ficar mais fácil para você, entenda o seguinte: o desenvolvimento é feito em 3 partes, que na minha nomenclatura eu chamo de parte C, D e E. Só que a parte D, que você está vendo aí em roxo, tá vendo? Ela tem microetapas. Então, como é que você vai entender isso aqui? A parte C é a parte onde eu vou começar colocando um conectivo e apresentando o meu argumento. Então, por exemplo, nesse sentido, é possível notarmos em Hamlet que a vingança é o maior desejo do príncipe dinamarquês. Ponto final. Então, vingança é o meu argumento 1. Aí vem a parte D. Essa parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar um repertório, ponto final. Depois eu coloco a explicação sobre esse repertório, ponto final. E depois eu relaciono esse repertório ao tema e ponto final. Então, a parte D, ela, na verdade, é construída com 3 frases. Repetindo, coloco o repertório, ponto final, uma frase. Explico o repertório, ponto final, outra frase. Relaciono esse repertório escolhido à polêmica do tema, outra frase e ponto final.
Então, o que as pessoas têm dificuldade é de fazer essas 3 frases. E aí acabam fazendo vírgula, 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 e não entende o passo a passo. O arroz com feijão. E aí acaba. Relacionei ao tema, acabou o parágrafo. Não. Aí você vai fazer mais uma frase para amarrar a ideia do parágrafo total. Então, o que está em parte em laranja aí na sua tela é onde exatamente você vai colocar a frase de efeito crítica sobre o argumento que você escolheu. Por exemplo, assim, a vingança é um problema que devemos sanar para que não, sejamos impotentes nas nossas escolhas. Ponto final. Então, se você for para essa prova pensando que o seu parágrafo de desenvolvimento, para ele estar bem arrumadinho, bem articuladinho, ele precisa ter 5 frases, você tem que fazer 5 pontos finais, você vai entender passo a passo, bem bonitinho. E foi isso que eu fiz no vídeo do TikTok, lá no Instagram, que eu vou publicar no Instagram ainda, mas eu fiz no TikTok. Vai lá curtir meu vídeo. Eu dei exemplo. Tá? Eu fiz dando exemplo. Então é isso, ó. Uma frase, conectivo, apresenta o problema, o argumento. Parte D. Apresenta o repertório em 3 partes. Apresenta o repertório, explica o repertório, relaciona o repertório ao tema. Faço 3 frases, ponto final. E depois eu fecho com uma frase crítica sobre esse problema que eu mencionei e ponto final. Pronto, acabou o teu parágrafo de desenvolvimento. São 5 frases. Se você internalizar isso até domingo, meu amor, minha amora, você vai sanar o seu problema de desenvolvimento, tá? Então, vamos ver essa estrutura agora no exemplo? Vou voltar para o exemplo aqui e você vai entender agora na prática. Parte C, eu tenho que apresentar o conectivo mais o meu argumento. Olha o exemplo. Ademais, nesse sentido, o medo do desconhecido revela-se como um dos motores mais profundos da hesitação humana. Ponto final. Então, eu vou falar sobre a hesitação humana. Isso é o meu argumento 1. E ponto final. Uma frase. De ademais até humana é uma frase. Parte C. Parte D. Agora, a parte D é o quê? Apresento o repertório, explico o repertório e relaciono o repertório ao tema. Vamos lá? Nesse sentido, o próprio monólogo ser ou não ser. O que vocês perderam? Travou aonde? Yasmin falou que está normal, deve ser a internet de vocês. Eu disse que, vou repetir, eu disse que a parte C já foi feita. Eu coloquei um conectivo e apresentei o meu argumento. O argumento é hesitação humana. Ponto final. Parte C, uma frase. Agora eu tenho que fazer outra frase para colocar o repertório. Exemplo. Nesse sentido, o próprio monólogo Ser ou Não Ser, de Hamlet, evidencia esse conflito ao apresentar o personagem ponderando entre a vida e a morte. Ponto final. Shakespeare expõe que a dúvida não nasce apenas do sofrimento presente, mas da incerteza sobre o que existe após a morte, um território que escapa completamente à razão humana. Ponto final. Então, nesse patacão aqui, de nesse sentido até aqui, eu tenho o repertório, mais a explicação desse repertório. Tá? E aí, agora que eu botei o repertório e expliquei ele, eu preciso relacionar ao tema. Essa incerteza, outra frase. Essa incerteza mostra que o desconhecido, quando não compreendido, paralisa a ação e impede o enfrentamento dos dilemas reais. Ponto final. Então, eu fiz o que aqui? Apresentei o repertório em uma frase que vai de nesse sentido até morte. Ponto final. Depois expliquei o repertório, que vai de Shakespeare até razão humana. É a explicação do repertório. Depois eu fiz outra frase, que é para relacionar esse repertório ao tema, de que vai de essa incerteza até dilemas reais. E ponto final. E não acaba o meu parágrafo aí. Eu tenho que fazer o quê? Conectivo e depois fazer uma crítica desse argumento. Então,
Vamos lá. Afinal, enquanto não encararmos as sombras que projetamos sobre o que não sabemos, continuaremos permitindo que o medo decida por nós. Isso é uma frase crítica e de efeito, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que isso precisa ser colocado em pauta. Repertório, 3 micropartes, aí onde está roxo, que é o que eu chamo de parte D. Coloca o repertório, explica o repertório, relaciona o repertório ao tema. 3 frases. Então, dentro da parte D, você tem 3 frases, tá bom? E, por último, você amarra aqui. Respondendo a pergunta que alguém colocou aqui em cima, eu tô só dando um exemplo, tá? A Mariana. Não é segmento, não, tá? Porque eu deveria variar o repertório, colocar outra coisa. Estou dando só o exemplo mesmo, não é uma redação completa, não, tá? É só porque eu usei o mesmo repertório para explicar o desenvolvimento, tá bom? Mas não é uma sequência de uma redação inteira, não. É só para você entender, tá? Então é isso. Agora, quem me pediu para revisar a conclusão, preste atenção que a gente vai revisar a conclusão agora. Vamos lá. E a conclusão? Ela é movida pelo quê? Tá? A conclusão, a gente tem mais 3 frases para fazer. Tá? 3 frases. Quais são as frases que a gente tem que montar obrigatoriamente na conclusão, já que a conclusão da UERJ ela é diferente da conclusão do Enem? Na conclusão da UERJ é mais simples de fazer. Muito mais simples. Por quê? Porque é meio que Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que você falou. É um recapitulation geral, né? E aí você pode variar usando sinônimo ou você pode usar as mesmas palavras que você usou ao longo do seu texto, sem problema algum, tá? Mas o que a gente tem que fazer nessas 3 partes da conclusão? A gente vai fazer parte F, uma frase, conectivo de conclusão. Você vai fazer um conectivo de conclusão e a retomada da polêmica do tema. Ponto final. E aí depois você vai fazer mais uma frase e retomar a tua resposta à opinião. Então, a parte F, na verdade, é composta por 2 frases. Ou seja, você vai fazer uma frase para retomar a polêmica e uma frase para retomar a tua resposta. E ponto final. Exemplo. Portanto, ao retomarmos a polêmica, percebemos que o monólogo revela como o medo do desconhecido nos paralisa. Ponto final. Assim, reforçamos que a hesitação de Hamlet reflete nossa própria dificuldade de agir diante do que não compreendemos, se essa foi a tua resposta. É só um exemplo. Tá? E pronto, você já fez a parte F. Acaba a sua conclusão por aí? Não. Você vai fazer uma outra frase para retomar os seus argumentos. O 1 do D1 e o argumento 2 do D2. E aí você pode colocar algo assim, deste modo, como vimos, a dúvida existencial e a incerteza sobre pós-morte mostram que o desconhecido limita nossas escolhas. Então, essa parte aqui, essa frase da parte G, é literalmente você Ctrl+C, Ctrl+V do teu argumento 1 e 2. Ai, Jesus amado. Vocês estão me ouvindo? Ai, que sujeito, está caindo tanto trovão aqui, eu tô com medo, sério, caindo muito trovão. Sim. Bom. Então, a parte G é isso, você vai retomar o teu argumento 1 e 2, e ponto final. E aí, acabou? Não. Aí, a última frase é justamente a frase onde eu falei que você ia colocar o título, lembra do título? Vamos supor que o teu título tenha sido Abismo Interior. O que você vai fazer? Você vai pegar exatamente como você colocou no título, aquelas 2 ou 3 palavrinhas, e você vai fazer uma frase crítica sobre esse título. Deste modo, portanto, abismo interior sintetiza que em nós mesmos, que o medo cria suas sombras mais profundas. E aí você fechou o parágrafo. Então, basicamente, vocês vão fazer o quê? A conclusão, ela é uma retomada de coisas, tá? Você vai retomar
a polêmica, depois vai retomar a tua resposta. Depois vai retomar os teus argumentos 1 e 2. Depois você vai retomar o título, explicar ele e acabou. Pronto. A conclusão é isso, é retomada, tá? O título pode e deve, na minha opinião, conter as exatas palavras que você colocou lá em cima. Se você botou abismo interior, bota abismo interior. Se você botou consciência liberta, você vai botar consciência liberta. Então, você tem que botar exatamente as palavras que você escolheu no título, para que o seu corretor observe que você retomou aquela palavra, que aquele título não está lá de enfeite. Você separou aquele título como a cereja do bolo? É isso que tem que estar na tua redação, tá? Então, galera, basicamente, a conclusão é feita só de retomadas. É só isso que a gente precisa, tá bom? E, gente, tá piscando muito a luz aqui em casa, eu tô com medo de cair a live. Mas eu queria agradecer vocês e dizer que vocês estão muito bem, participativos, ficaram até o final, 70 pessoas aqui, isso é um recorde, né? Eu queria dizer que se você estudou, se você está focado, amanhã é a hora de você participar ativamente. Eu vou contar quantas pessoas vão estar ao vivo amanhã, 10 horas da manhã, tá? Eu quero que vocês estejam ao vivo comigo para tirar todas as dúvidas. Então, eu quero agradecer primeiramente a vocês, dizer que vocês estão no meu coração, que amanhã a gente vai estar junto. E se vocês tiverem alguma dúvida, ainda que eu não consegui responder hoje, vocês podem colocar aí no chat enquanto eu estou falando, que eu vou tentar responder. Se a live cair, tá? A gente continua amanhã. Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, eu conseguir falar, eu vou conseguir falar. Se não, amanhã eu prometo que eu vou abrir a aula tirando dúvida. Então, eu preciso que vocês anotem a dúvida de hoje, tá bom? Num papel, para eu lembrar amanhã de responder todo mundo. Então, amanhã, os primeiros alunos que entrarem vão ser privilegiados aí com a resposta, tá? Que eu vou responder todo mundo um por um. Agradeço imensamente a todos vocês. Que Deus abençoe, que dê tudo certo. Amanhã todo mundo de amarelo. Preparados para ligar a câmera, caderninho na mão e a gente cronometrar a nossa redação ao vivo. Tá bom? Beijos. Protejam-se dessa chuva. Fiquem com Deus, galerinha. Tchau.